a partir do versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso. Eu vou repetir: ao anjo da igreja em Éfeso. Escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Hoje, a ministração de louvor, né, será um pouco diferente, como já nos últimos mergulhando, será feita pelo Ministério de Dança desta igreja. Amém? Nós estamos sob a liderança da Laís e nós preparamos este momento. E é baseado nesta carta. E é interessante que quando a gente começou a pensar nisso, quando as meninas trouxeram o tema, a gente estava pensando que meio que tudo parecia desconectado, né? E até quando a gente falou do tema do acampamento, para o tema do mergulhando, para o tema da nossa ministração, mas depois a gente vê que Deus vem costurando tudo. Né? Ele vem nos ensinando sobre como ser igreja de Cristo. Ele vem nos ensinando como zelar pela presença. E algo que o pastor Gilson falou aqui é que o corpo de Cristo é que detém, é que manifesta, é que recebe a presença de Deus. Né? Não há presença que seja fora deste corpo de Cristo e desta noiva. E aí nós temos uma carta aqui. Não é endereçada às pessoas que estavam no mundo, perdidas. Não, ela é endereçada a uma igreja, a um povo. E essa mensagem hoje que nós vamos ministrar, ela é endereçada a esta igreja, é endereçada a você. Ela pretende nos fazer refletir onde é que nós estamos caindo. Mas que quando o texto fala, lembre-se de onde você caiu, não é a questão de você olhar para o buraco onde você está, onde você esteve, mas do lugar onde você estava antes de cair, que é em Jesus. A mensagem do Evangelho, a centralidade do Evangelho, é o Evangelho puro e simples. Nós, hoje, vivemos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, o estado dos mais ricos, né, mais rico da nossa nação. Nós temos acesso à energia elétrica, tecnologia e tantas coisas que em muitos lugares não existem. Mas, como diz uma música do Ministério Zoe, e quando a luz se apaga? Né? E se a luz se apagar? E se nós perdemos o conforto? Se a perseguição religiosa nos tirar esse espaço, essa luz, essa tecnologia que tem aqui? Será que nós continuaremos sendo igreja? Será que Cristo continua sendo o centro das nossas vidas? É sobre isso que essa carta se trata. É sobre a pureza e a simplicidade do Evangelho. É sobre a única necessidade que nós temos, que é Jesus. Nós só precisamos de Jesus. O resto é benefício, né? É aquilo que vem acompanhado, né, de tudo que Deus faz e de tudo que Deus é. Mas a centralidade do Evangelho, ela é Cristo. E nós precisamos seguir a Cristo, precisamos ter Cristo nas nossas vidas, precisamos
retornar ao primeiro amor, quando nós éramos apaixonados. O livro de Jeremias 2 também diz assim. Jeremias 2 diz, a partir do versículo 2, diz: vai e proclame diante do povo de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Também é um convite para essa noiva que quando era jovem, era apaixonada. É um convite ao primeiro amor. E que vocês recebam essa mensagem e fiquem à vontade para adorar o Senhor junto conosco. Não só para ser um espectador, mas para participar deste momento que é de adoração, que é de mensagem. Nós vamos falar com Deus e falar com vocês também. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Hoje, diante de nós, 3 símbolos ganham vida: a cruz, as cadeiras e as malas. Não são apenas objetos, mas chaves que nos conduzem à mensagem que o Espírito Santo deseja gravar em nossos corações. A cruz é o centro de tudo. É Cristo, nossa redenção, o amor encarnado, o Emanuel que habita conosco. É a notícia mais bela já anunciada. Deus se entregou por nós. Ela é o altar da piedade, o berço da devoção, o lugar onde o coração cansado encontra a paz. As cadeiras representam o lugar seguro que encontramos nele. Elas são a igreja, o corpo vivo de Cristo, a família reunida, o ajuntamento dos santos. São o espaço onde a sua presença se faz morada, onde não estamos sozinhos, mas unidos como noiva amada. As malas, por fim, não carregam peso, mas propósito. São as boas obras, o trabalho fiel, a perseverança que floresce no coração que foi alcançado pela salvação. Não representam fardo, mas fruto. Não apontam para o esforço humano, mas para a resposta amorosa de quem foi redimido. Guardemos essas imagens em nossa alma, pois nelas repousa o fio que costura a mensagem desta noite. A igreja de Éfeso nasceu no coração de uma metrópole vibrante, influente, cheia de riquezas e ruídos. Ali, entre pedras, mercados e templos pagãos, o evangelho ressoou como voz de trombeta. De Éfeso, a palavra se espalhou como um rio que transborda, levando vida à província inteira da Ásia. Foi uma igreja marcada por obras, pela resistência à mentira, pela firmeza diante da perseguição. Um farol aceso brilhando em meio à escuridão. Mas também foi uma igreja confrontada, ouviu da boca do Senhor: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte às primeiras obras. E aqui surge a pergunta que nos atravessa como espada: o quanto da história de Éfeso conta a nossa própria história? O quanto dessa carta revela não apenas o passado, mas a condição da igreja nestes dias? Escreva a Éfeso, ao anjo da igreja.
Assim diz aquele com as 7 estrelas em sua mão direita, andando entre as 7 luzes. Melhor andar descalço sobre as pedras desse chão do que calçado em outro rumo. Eu tô à sombra dessa cruz e não é brincadeira, é coisa de outro mundo. Melhor andar descalço sobre as pedras desse chão do que calçado em outro rumo. Eu tô à sombra dessa cruz e não é brincadeira, é coisa de outro mundo. Não preciso de uma máquina do tempo, se querer voltar no tempo é loucura. Já que agora o meu futuro está guardado, vivo hoje sem condenação, fui perdoado. É coisa de outro mundo. Sai dessa de aceitar qualquer conceito. Bem, melhor é ter a consciência limpa. Tem alguém que construiu o mundo inteiro. Só há uma verdade e um caminho, uma vida. Coisa de outro mundo. Vejo o que você tem feito. Seu trabalho muito árduo, sua recusa em desistir. Sei que você não consegue tolerar o mal e que eliminou os falsos apóstolos. Conheço sua persistência e coragem na minha causa, pois você nunca desiste. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Olha o quanto você caiu. Quis construir um templo, eu não admitia que você morasse numa tenda. Armei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu. O que eu não entendia era que a estrutura não traria a tua presença pra mim.
que o que você amava naquela velha tenda era eu. Eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples. Eu quero voltar ao lugar só você e eu. Quis construir um templo, eu não admitia que você morasse numa tenda. Armei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu. O que eu não entendia era que a estrutura não traria a tua presença pra mim. Que o que você amava naquela velha tenda era eu. Eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples. Eu quero voltar ao lugar só você e eu. Eu quero voltar ao lugar do nosso romance. Eu quero voltar ao lugar do primeiro amor. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra que você me queira com tanto carinho, Deus? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou teu amigo, sou teu. Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou reino e sacerdote, sou teu. Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou teu amigo, sou teu. Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou reino e sacerdote, sou teu. Sou teu. Eu sou teu, você é meu. Eu sou teu, você é meu. Eu proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz
Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Lembrar-se de onde caiu não se trata de olhar para o fundo do abismo, mas de onde começou a tua queda. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era sobre ti. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Quando éramos somente teus. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Oh, amado meu, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. E nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. Sim, nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. Sim, nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. Então leva-nos, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta. Oh, essa é nossa oração. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida, ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim
de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, restaura-nos, restaura-nos, leva-me de volta ao primeiro amor, leva-me de volta ao primeiro amor, leva-me de volta onde os meus afetos eram todos teus, leva-me de volta ao primeiro amor, leva-me de volta ao primeiro amor, leva-me de volta, oh, leva-nos, leva-nos, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta, e nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. Sim, nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. Leva-nos de volta ao primeiro amor, 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 leva-nos de volta ao primeiro amor. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. E assim, o santo e verdadeiro nos chama de volta ao primeiro amor, ao fogo que queima sem se apagar, ao lugar onde tudo começou, a cruz, de volta ao colo do Pai, onde não há máscaras, apenas filhos, de volta à simplicidade da presença, onde um olhar basta, onde um suspiro é oração, de volta às obras que não nascem do cansaço, mas da chama ardente de um coração rendido, apaixonado pelo Senhor da vida. Que hoje a cruz volte a ser o nosso centro, que a igreja seja o nosso abrigo seguro e lugar de esperança, e que as boas obras, perseverança e o esforço sejam apenas o testemunho de um povo que serve com alegria, não por obrigação, mas porque foi amado primeiro e porque decidiu amar até o fim.
de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever os meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Está pronto para ouvir? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Estou para convocar cada vencedor para jantar. Estou preparando um banquete com o fruto da árvore da vida, alimento que vem do jardim de Deus. Eu fico a imaginar o dia
em que eu verei o Rei Jesus. Eu correrei para os teus braços de amor e andarei com Ele no paraíso. O céu é uma promessa de Deus para os teus filhos. Lá não haverá tristeza, só alegria. Quando no céu eu entrar, no coral eu vou cantar que tu és santo, santo. Em ruas de ouro eu vou andar e pra sempre declarar que tu és santo, santo. Eu fico a imaginar o dia em que eu verei o Rei Jesus. E eu correrei para os teus braços de amor e andarei com Ele no paraíso. O céu é uma promessa de Deus para os teus filhos. Lá não haverá tristeza, só alegria. Quando no céu eu entrar, no coral eu vou cantar que tu és santo, santo. E em ruas de ouro eu vou andar e pra sempre declarar que tu és santo, santo. Quando no céu eu entrar, que tu és santo, santo, tu és santo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és santo. Santo, tu és santo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és santo. Vamos declarar isso nessa noite. E santo,
no céu, quando no céu. Santo, Jeová, que tu és santo. Aplauda o Senhor.